Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao MCASP, né, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Paramos aqui, né, a informação evidenciadas nas notas explicativas pode incluir também fatores relacionados à entidade que podem influenciar as opiniões sobre a informação evidenciada. Por exemplo, informação sobre as partes relacionadas e entidades controladas ou participações em outras entidades. B. A fundamentação para que é exposto. Por exemplo, a informação sobre as políticas contábeis e critérios de mensuração, inclusive os métodos e as incertezas quanto à mensuração quando aplicáveis. C. Os detalhamentos dos montantes expostos nas demonstrações. Por exemplo, a divisão do imobilizado em classes diferentes. D. Os itens que não satisfazem a definição de elemento ou os critérios de reconhecimento, mas são importantes para a devida compreensão das finanças e da capacidade de prestar serviços da entidade. Por exemplo, a informação sobre os eventos e as condições que podem afetar fluxo de caixa ou o potencial de serviços futuros, inclusive as suas naturezas, os elementos possíveis sobre os fluxos de caixa ou potencial de serviços, as probabilidades de ocorrência e as sensibilidades a mudanças nas condições e a informação que pode explicar as tendências subjacentes afetando os totais expostos. Contudo, a repetição precisa ser evitada. Por exemplo, o montante exposto nos quadros das demonstrações contábeis pode ser repetido nas notas explicativas quando tais notas fornecem o detalhamento do total exposto. O nível de detalhe fornecido pela informação exposta contribui para a realização dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil, desde que não seja expressivo. A informação evidenciada, assim como a informação exposta, é necessária para a realização de tais objetivos. 7.3 Localização da informação. A localização da informação tem impacto sobre a contribuição da informação para a realização dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil e para o atendimento das características qualitativas. A localização pode afetar a maneira que os usuários interpretam a informação e a comparabilidade da informação. A localização da informação nas demonstrações contábeis contribui para representar o panorama financeiro mais abrangente da entidade. Para as demonstrações contábeis, a informação exposta é mostrada nos quadros da demonstração apropriada, enquanto as evidenciações encontram-se nas notas explicativas. Distinguir a informação exposta e a informação evidenciada por meio da localização assegura que esses itens podem ser realçados com informação ainda mais detalhada, fornecida por meio da evidenciação em notas explicativas, os quais se relacionam diretamente a questões de comunicação, como, por exemplo, os itens da demonstração que evidencia a situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Organização da informação. A organização da informação envolve uma série de decisões, incluindo aquelas sobre a utilização de referências cruzadas, quadros, tabelas, gráficos, cabeçalhos, numeração e a disposição dos itens dentro de determinado componente de relatório, incluindo decisões sobre a ordem dos itens. A forma na qual a informação está organizada pode afetar a sua interpretação por parte dos usuários. A informação exposta nas demonstrações contábeis é, geralmente, organizada em totais e subtotais numéricos.
A sua organização fornece um resumo estruturado de tais parâmetros por meio dos itens das demonstrações que evidenciam a situação patrimonial, o desempenho e o fluxo de caixa. A informação evidenciada está conectada por meio da utilização de cabeçalhos consistentes, ordem de apresentação ou outros métodos apropriados à relação e ao tipo de informação. A informação evidenciada nas notas explicativas às demonstrações contábeis é organizada de modo que as relações com os itens evidenciados nas demonstrações contábeis sejam claras. As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis. Orientações específicas sobre as demonstrações contábeis e as notas explicativas podem ser encontradas na parte 5 deste manual. Parte 1. Procedimentos contábeis orçamentários. Introdução. Esta parte, intitulada Procedimentos Contábeis Orçamentários, PCO, visa dar continuidade ao processo que busca reunir conceitos, regras e procedimentos relativos aos atos e fatos orçamentários e seu relacionamento com a contabilidade. Também tem como objetivo a harmonização por meio do estabelecimento de padrões a serem observados pela administração pública, no que se refere à receita e à despesa orçamentária, suas classificações, destinações e registros, de modo a permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas nacionais. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos, este manual procura descrever rotinas e servir como instrumento orientador para os procedimentos relacionados às receitas e às despesas orçamentárias. Busca, assim, melhorar a qualidade e a consistência das informações prestadas a toda a sociedade, de modo a possibilitar o exercício da cidadania no processo de fiscalização da arrecadação das receitas e da execução das despesas, bem como o efetivo controle social sobre as contas do governo federal, estaduais, municipal e distrital. É importante destacar que o manual não reduz a força normativa das normas orçamentárias, fixadas pela Lei 4.320 de 1964, pela Portaria MOG número 42 de 1999, ou pela Portaria Conjunta STN-SOF número 163 de 2001 e suas alterações, que continuam sendo a base normativa para a elaboração e execução dos orçamentos nos 3 níveis de governo. A receita e a despesa orçamentárias assumem, na administração pública, fundamental importância, pois representam o montante que o Estado se apropria da sociedade por intermédio da tributação e a sua contrapartida aos cidadãos por meio da geração de bens e serviços. Também se torna importante em face de situações legais específicas, como a distribuição e destinação da receita entre as esferas governamentais e o cumprimento dos limites legais para a realização de despesas, impostos pela Lei Complementar 101 de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. É relevante destacar que a relação entre a receita e a despesa é fundamental para o processo orçamentário, visto que a previsão da receita dimensiona a capacidade governamental em autorizar a despesa, entendendo a receita orçamentária como um mecanismo de financiamento do Estado, sendo considerada também a decorrente de operações de crédito. Além disso,
De acordo com o artigo 9º da LRF, a arrecadação é instrumento condicionante da execução orçamentária da despesa. O conhecimento dos aspectos relacionados à receita e à despesa no âmbito do setor público, principalmente diante da Lei de Responsabilidade Fiscal, é de suma importância, pois contribui para a transparência das contas públicas e para o fortalecimento de informações de melhor qualidade aos diversos usuários, especialmente por intermédio do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, RREO, e o Relatório de Gestão Fiscal, RGF. Dessa forma, essa parte subsidia a realização de análises acerca da carga tributária suportada pelos diversos segmentos da sociedade, além de permitir a avaliação da programação da despesa pública e do equilíbrio fiscal das contas públicas. Princípios orçamentários. Os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público, válidos para os poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. São estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. Nesse íntere, integram este manual os princípios orçamentários, cuja existência e aplicação derivem de normas jurídicas como os seguintes: unidade ou totalidade, previsto de forma expressa pelo caput do artigo 2º da Lei 4.320 de 1964, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa, a Lei Orçamentária Anual. Universalidade, estabelecido de forma expressa pelo caput do artigo 2º da Lei nº 4.320 de 1964, recepcionado e normatizado pelo parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Anualidade ou periodicidade, estipulado de forma literal pelo caput do artigo 2º da Lei 4.320 de 64, delimita o exercício financeiro orçamentário, período de tempo ao qual a previsão da receita e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o artigo 34 da 4.320 de 64, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Vamos terminar o vídeo por aqui.